Gente, eu vou apresentar rapidamente a Carol, eu vou deixar ela se apresentar, porque a Carol é fera nesse assunto. Ela é fera nesse assunto porque ela já vivenciou poucas e boas, ou muitas e ruins também, né? Uhum, Carol sem tem uma dúvida. carreira grande aí, começou em área de atendimento, né, Carol? Cuidou muito, ouviu muito pepino de consumidor final, de cliente varejo, etc. E a Carol hoje, já há mais de 2 anos, né, Carol? Já fez 2 anos, né? Tá fazendo 2 anos. Ela é responsável por toda a parte de Customer Service da ZAIS e transformando isso em um case de sucesso na experiência do cliente. Com tudo vocês possam imaginar, desde você falar dentro da empresa o que é uma experiência boa do cliente, trazer essa consciência, a questão da voz do cliente, a Carol é uma defensora disso, está implantando várias pesquisas, várias coisas, porque ela conhece tudo isso, e ela viu a jornada ser montada, ela viu toda a dificuldade, o entendimento de quem faz o que quando, né? Porque quando você começa a montar isso, você passa por milhões de situações, com a vantagem dela ser do atendimento. Então, por mais que não tivesse muita pesquisa, a voz do cliente não fosse estruturada, ela existia. E a Carol conseguia puxar isso. Então, assim, não vou mais falar detalhes, porque a Carol tem muitos cases aí dessa saga de melhorar a experiência do cliente e contar um pouco da importância da voz do cliente, da jornada, de escolher bem a persona, porque ela tem várias vivências nisso. Nas ICE, acho que se ela quisesse falar de outras situações também, fica à vontade, Carol. A Tá bola está certo, contigo. tá ótimo. Obrigada, Robertinha, obrigada aí pela generosidade na apresentação. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui, né, nessa turma de MBA. A gente tem trabalhado com a Conquista aqui nas AIS, né, onde hoje eu estou como gerente de Customer Experience, né, e fazendo essa transição realmente, né. Então, a empresa está saindo desse patamar de serviço, de ter um excelente serviço, de prestar um excelente serviço, e almejando, então, ser uma empresa que entrega experiências excelentes, né. A gente entende que isso é uma escala, né? Você precisa ter uma certa base para alcançar essas experiências memoráveis, senão a gente cai na armadilha de achar que mandar um kit, né, fazer uma cartinha à mão, vai resumir toda a questão da experiência do cliente. São coisas bacanas, né, não deixam de ser, trazem realmente uma experiência boa para o cliente, um bom sentimento, mas elas não podem ser a base, né, de todo o nosso trabalho. Então, tem toda uma estrutura que é necessária, né, ser implementada, né, e vocês certamente estão muito interessados nessa parte também conceitual, de como ter essas ferramentas na mão para vocês poderem implementar isso, né, na empresa de vocês, na área de vocês, né, trazer esse conhecimento e organizar toda essa bagunça, né? Porque o mapeamento da jornada, o mapeamento da persona, a gente não consegue fazer isso em duas mãos, tá? É muito importante que vocês consigam ter um grupo de pessoas, né, líderes e pessoas do front também, que possam colaborar com esse processo, né, na implantação dessas metodologias. Então, tanto para desenhar e descobrir as personas, quanto para tocar, né, toda esse tema de jornada, é importante que vocês consigam ter pessoas trabalhando em várias mãos nesse tema. E aí as ferramentas elas são importantíssimas para vocês organizarem essa bagunça. Então, certamente os melhores caminhos, né, que a gente encontrou aqui na empresa e em outras ocasiões também foi criar grupos de trabalho, workshops mesmo, né? Pessoas interessadas, pessoas ligadas ao cliente e ligadas ao back-office também da empresa, né, que influenciam nessa jornada, colocar, né, essas pessoas juntas, separar um tempo nobre para isso, né, e de fato se debruçar nessas ferramentas, tá? Então eu estruturei aqui um material realmente trazendo essas ferramentas para vocês, alguns exemplos aqui também que vocês possam aplicar no dia a dia, né, e discutir, obviamente, esses pontos de como colocar isso tudo em prática, né? E o segredo que eu já vou dar o spoiler aqui, logo no início, né? A gente acabou de desenhar a jornada, a gente já vai começar a melhorar a jornada, Ah, né? não é spoiler, já falei para esse jornal, Já não é falou? estática. Já Sim, contou, já né? contei.
Por isso que eu Então, falei que você trazer o mundo real. tem toda essa exploração e ela é muito prazerosa, tá? É um trabalho muito prazeroso de se fazer. As pessoas normalmente estão abertas a ele, né? Porque a gente separando um momento para isso, tirando ali, né, do dia a dia, dos afazeres e tal, as pessoas se reúnem em cima desses temas de maneira muito aberta, né? Então é um trabalho assim demorado às vezes, cansativo em muitas vezes. Ele puxa também uma questão emocional das pessoas envolvidas, porque no dia a dia você vai ter questões ali escondidas, né? Ah, mas essa área não me atende direito. Mas é porque você manda o dado errado, né? Quando você manda isso aqui para mim, essa bola não é redonda. Então, tudo isso está, né, na cabeça das pessoas, no sentimento das pessoas, e esse momento, né, do workshop, da hora de colocar essas coisas em prática, isso tudo vem à tona. Então, vocês também precisam ter uma habilidade muito grande de lidar com essas situações. Às vezes, de uma roupa suja ali sendo lavada, né? Como é que conduz isso também, né? E o fato de você estar elaborando esse trabalho, isso também é uma experiência para o colaborador, né? Todo o trabalho é feito pensando na experiência do cliente, mas está gerando um movimento de experiência do colaborador também muito importante, porque ele passa a ser uma voz muito ativa, né? Na elaboração dos serviços e da jornada do cliente. Tá? Então, assim, dá um trabalhão, às vezes gera, né, essa dificuldade, mas é realmente um trabalho bastante prazeroso e de discovery mesmo, né? Às vezes você tem assim insights e descobertas muito que depois do trabalho pareciam até óbvias, mas que nunca ninguém tocou nesse ponto, nunca ninguém falou, porque está o dia a dia lá, né? E é dedicado às atividades. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa apresentação, tá? Eu vou falando com vocês a partir desse material, mas eu gostaria que vocês ficassem super à vontade. Eu não sei como é que é o combinado aí, mas de levantar a mãozinha e tal, mas eu gostaria que vocês ficassem super à vontade, tá? Para contribuírem, perguntarem, porque o importante é que vocês usem isso como um pano de fundo e adaptem isso no dia a dia, né? De cada empresa aí de vocês. Beleza? Está com permissão para compartilhar aí? Marcelo já te deu? Está tranquilo? Vamos ver aqui? Vamos ver. Share. Apresentação. Share. E Vou aí, fazer me só um contem parênteses. vocês. Tá vendo? Me Mas não está no contem modo vocês. apresentação, quero. Mas apareceu. Apareceu. Só vou fazer um parênteses aqui, que a Carol colocou um ponto que eu não sei se a gente discutiu em alguma aula, mas assim, a verdade é que, de maneira genuína, você não tem uma boa experiência do cliente se você não faz uma boa experiência do colaborador. A gente vê isso na prática. A diferença é que quando as pessoas têm os colaboradores têm uma boa experiência, eles estão engajados nisso, versus uma experiência ruim de um colaborador que vai claramente afetar a experiência do cliente. Acho que a gente já falou sobre isso, mas eu anotei para reforçar, porque a Carol tocou num ponto excelente. E é isso mesmo. E todo o processo, né, aí até trazendo muito fresco que a gente está vivendo aqui, e eu digo a gente porque a Roberta está trabalhando comigo nesse projeto, né, Robertinha? Cara. Essa experiência do colaborador é que reforça, né, em toda a empresa os princípios que a gente vai adotar. Esses colaboradores que participam desses workshops e botam a mão na massa, eles passam a ser embaixadores do tema, né? E ele tem a sua jornada como colaborador também transformada, né? Com tudo isso. Bom, então vamos lá. O que a gente tem aqui? Né? Para que serve esse negócio, né, de jornada aí? A gente pode usar esse mapeamento e a jornada para vários objetivos, tá? Dependendo da situação e da empresa que você hoje está trabalhando, né? A gente pode focar mais na atração de clientes, tá? Se esse for o intuito, né? Se essa for a maior questão que a empresa quer tratar, na conversão desses clientes que são atraídos, tá? Na retenção, ou ainda na própria experiência como um todo.
tá? Então, a jornada ela pode nos ajudar em diversos objetivos ou em todos eles, né? Se for um trabalho mais completo, né, ponta a ponta, onde a gente queira realmente mapear desde lá do primeiro momento até a fidelização desse cliente, a gente também pode fazer. Vai depender do tamanho do projeto que se pretende fazer, tá? Então, aqui a gente não fala só da experiência, como se fosse pouco, né? A gente não vai abordar só a experiência, mas a gente vai também tratar de conversão, de retenção, vai tratar de conversão e de atração desse cliente, tá? E aí tem aquelas frases eu gosto de falar, frase de para-choque de caminhão, né? Ao se colocar no lugar do cliente e percorrer a mesma jornada, é possível identificar com mais clareza possíveis obstáculos, dificuldades que aparecem ao longo do caminho que podem deixá-lo insatisfeito. Então, aqui, realmente, fazer um exercício, né, de mentalmente ir percorrendo cada ponto dessa jornada e se colocando no lugar do cliente, né? Então, aqui, nesse determinado momento, o que pode acontecer, né, que vai dificultar a jornada dele? Quais são os problemas que podem ocorrer ou que, inclusive, eu possa provocar, tá? Às vezes a gente, como empresa, provoca alguns problemas, né, ao invés de solucionar eles, né? Então, é muito importante ter esse cuidado, né, de identificar esses obstáculos no caminho, tirar esses obstáculos para que a gente tenha a melhor jornada possível, tá? Aí, eu não sei se vocês já tiveram esse conteúdo de mapeamento da persona, então eu trouxe uma coisa bem resumida aqui. A Né? gente discutiu isso, Carol, mas o modelo da conquista que é mais simplificado, não entra em mapa de empatia, é muito detalhado. Ele foi bem focado, até para ser bem prático, né? Para a gente poder avançar nisso. Mas uma boa parte do grupo já conhece persona, aquela parte mais clássica, né? Com mapa de empatia, etc, etc. Ah, excelente. Então, eu partir aqui já desse pressuposto, tá? Dessa construção que vocês já deveriam conhecer, imaginei que já conhecessem. Então, para a gente ter se colocar realmente no lugar do cliente, a gente tem que pelo menos conhecer um pouco dele, né? Então, eu trouxe aqui um mapeamento um desenho de persona que eu trabalhei numa outra empresa, né, onde a gente traçou, né, o perfil desse cliente, né? Então, esse cara aqui é o Roberto Gaspar. Normalmente é muito importante você criar um nome, um sobrenome, você ter ali, né, uma foto que represente mais ou menos esse cliente, e você ter ali um pouco do background dele, né? Então, o que o Roberto Gaspar né? Quantos anos ele tem? Ele tem 50 anos, ele é gerente de RH lá da Volkswagen, né? A formação dele é composta de engenharia de produção. Qual que é a renda mensal dessa persona, aqui no caso? Ele mora sozinho em Moema, em São Paulo, né? Ele tem um desejo profissional de conquistar a diretoria América Latina, né? No cargo que ele está hoje, e ele iniciar um processo de docência para a USP. Então, a gente tem aqui uma persona bem específica. E por que é bom ser específico, né? Para na hora que a gente for fazer o mapeamento, a gente entender quais são os sentimentos que movem essa persona. Porque a experiência ela está assim, intimamente ligado com a questão sentimental, né? Por mais que a gente queira, né, e pretenda ser lógico nas nossas decisões, tem um pouco de lógica, mas grande parte é impulsionado pelas emoções, né? Então, a gente tendo um perfil do nosso cliente, a gente imagina quais são as ambições, né? Quais são os objetivos, o que ele persegue, né? Então, dessa maneira, a gente pode oferecer para ele produtos que atendam a essas ambições na hora, né, em que ele está passando, no momento de vida desse cliente. A gente pode trabalhar com uma persona, né, ou pode trabalhar, inclusive, com várias personas. Isso aí vai depender muito também da empresa, do segmento, né? Então, eu trouxe aqui uma persona só para a gente conhecer. Obrigada. Uhum.
Então, aqui é um exemplo, tá? Que vocês podem também, depois eu vou compartilhar com a Robertinha, vocês podem usar aí, adaptar à vontade, do jeito que vocês desejarem. E aí vem o mapeamento de dores, né? Então, eu conhecendo essa persona, tendo ela em mente, aprofundando um pouquinho mais na vida dela, né? Nos desejos e nas aspirações, a gente começa a traçar, né? Quais são as dores que vão impulsionar esse cliente, né? Então, esse nosso cliente aqui, o Roberto, né? Ele está sempre atento a novas tendências de mercado internacional e nacional. Então, ele vai estar utilizando meios de contato e acessando, né, canais de comunicação que vão proporcionar isso para ele. É importante eu saber disso, porque eu vou usar esses mesmos canais, esses mesmos veículos, para acessar o Roberto Gaspar na hora que for mais conveniente, né? Então, para ele começar a participar dessa nossa jornada. Ele tem algumas dores profissionais também, né? Ele quer ampliar lá a política de meritocracia dentro da empresa e o reconhecimento por resultados, né? Então, ele está precisando de produtos que a gente possa comercializar, né? No caso aqui, é uma empresa de terceirização de RH que está fazendo esse mapeamento. Esse é um cliente que compraria, né, de repente, um pacote de serviços ligados à implantação de uma política de meritocracia. Então, são insights que você começa a ter, né? Ele quer implementar um RPO na unidade dele, alavancar os resultados, obviamente, né? Ele não quer ser promovido lá, conquistar a diretoria de América Latina, então ele tem esses desejos de alavancar resultados. Então, ele vai procurar produtos e serviços que o atendam nessa necessidade, né? E ele possui poucas oportunidades de crescimento se ele não conseguir demonstrar um diferencial com relação aos seus pares nas empresas. Então, isso é um outro sentimento que também vai mover o Roberto Gaspar, né? De sempre precisar e querer se diferenciar, né? Então, dando um mergulho, né, nessa persona, vocês vejam que é importante você levar questões profissionais em consideração e também o momento de vida dele, tá? Tá bem alinhado, Robertinha, ao modelo utilizado, que o pessoal teve acesso? O design em si não, porque a gente usou aquele mês de desenho de empatia, mas os pontos que você colocou são muito alinhados. E aí, Carol, aproveitar que você me perguntou, eu vou te fazer uma provocação que eu fiz para o pessoal ontem com persona. A gente teve uma situação, um case, tá, que a gente trouxe de uma empresa fictícia, baseada em fatos reais, e a gente teve que mapear um gerente ou coordenador de compras de uma empresa, tá, que seria cliente dessa empresa que a gente está falando. E aí, nessa hora, com poucas informações, você começa a criar, assim, do que você tem imaginado, pessoa de compras, não sei o quê. Eu comentei com eles que como é que eu sempre faço na prática, e eu queria a tua opinião. Então, digamos que eu vou mapear, sei lá, um gerente de compras de uma Ambev, tá? Tá. Então, o que eu vou pensar ali? Caramba, qual é a cultura da Ambev, né? Como é que a Ambev desenvolve pessoas, como é que ela bota metas para as pessoas, que a gente sabe que a Ambev é uma cultura vinda de um banco. A Ambev foi criada pelo pessoal do Banco Garantia, então a Ambev é muito mais focada em resultados do que uma Coca-Cola, por exemplo. Então, para mim já é um ponto assim, de partida quando eu não tenho informações da persona. Eu sei que tipo de empresa eu atendo, então eu consigo mapear a cultura. Por outro lado, se eu falo com pessoas da área de compras, digamos assim, eu também sei que essa pessoa da área de compras tem um perfil de, ela vai saber negociar, ela vai tentar baixar preço, ela é analítica. Sim, ela já Então, tem os vícios da própria da área, né? própria Vamos dizer área. assim. Então, a pergunta para você aqui é se você olhou, se você olha isso, você está falando de gerentes de recursos humanos da Volkswagen. Então, você trabalha com clientes que são da área de recursos humanos. Se você leva em consideração os perfis clássicos da área de recursos humanos, além da voz do cliente que você tem acesso. Você chega a fazer isso ou a voz do cliente, as informações que você tem da voz do cliente é suficiente para você? Mundo real, tá? A voz do cliente, ela vai dar essas pistas, tá? Ela vai te dando essas pistas e você vai construindo esse quebra-cabeça com certa facilidade. Porque a voz do cliente, ela vai trazer as dores.
Então, ela vai te apontar onde é que está o O coração que desse cliente, incomoda, o a que a incomoda ele. emoção dele, né? Exato, né? Então, assim, privilegiar realmente ouvir as dores e transformar isso numa história, né? Criar a persona é nada mais do que criar uma história. E por isso que eu digo para vocês que é prazeroso esse processo, porque você mexe também com a criatividade desse grupo, sai do lugar comum, né? Então, aqui nada mais do que criar uma história, né? Criar um personagem que vai representar uma bela fatia aí do seu público, né? Então, Uhum. conforme eu falei, você pode ter uma persona principal e você vai perseguir então essa persona e criar essa jornada para ela. Você pode ter várias, né? Você pode ter várias personas e ver se a jornada que você está elaborando vai atender essas várias personas ou se você vai ter que ter várias jornadas, né? Deixa eu ver se eu entendi só para clarear para a galera. Quando você tem informações da voz do cliente, é isso que você vai usar como base. Quando Sim, você está começando na estaca zero e não tem, aí você pode assumir que pessoas, seu cliente é um cliente da área de RH. Tipicamente, o cara de RH, por exemplo, mais ligado em pessoas, é certo? Exceções de departamento pessoal, mas tem muita gente ligada em pessoas, mais que em resultados. Você vai começando a assumir coisas, mas ao longo do tempo, você vai buscar confrontar isso com a voz do cliente. E sempre a voz do cliente, ela é mais inspiradora e mais realista. sim. Quanto Viu, antes, galera? eu diria assim, quanto antes você puder buscar essa voz, mais acuracidade você vai ter no trabalho, né? Então, pode ser através de uma pesquisa, pode ser um focus Um grupo group, focal, crie estratégia para você abordar esse cliente e extrair dele alguma informação mais real do que você só tentar mapear a partir de conhecimento de terceiros ou da cultura, tá? Tô vendo aqui o Não é comentário da possível, né? Rose, é que Rose, a gente discutiu bastante isso ontem. Como você não estava na aula ontem, você ficou com a dúvida da semana passada. Mas depois dá uma olhadinha na Eu não gravação vejo da aula aqui. de ontem, tá no chat. Ah, Depois dá tá. uma olhada na gravação da aula de ontem. Se você tiver dúvida, procura a gente ainda. Desculpa, Carolzinha, vai lá. Não, tranquilo. E aí, Rose, também existem várias estratégias, né, que você pode usar para extrair aí essa voz do cliente. Com certeza, tem várias estratégias muito eficazes, tá? E fica a dica, né? Quanto antes você tiver acesso à voz do cliente, melhor você vai conseguir fazer esse desenho, criar essa E se não história. tiver, cria. Faça grupo focal, você cria isso. Eu diria, dá teu jeito, né? Bom e velho português. Sim, com certeza. E o cliente gosta de falar, tá, gente? Por mais que ele esteja, às vezes, numa situação até de chateação com a empresa, né? Você abrindo essa oportunidade, o cliente normalmente se sente muito valorizado, tá? De ser ouvido e ele despende tempo com isso. Surpreendentemente, o cliente, às vezes a gente, o cliente é super ocupado, ele tem um monte de coisa para fazer, para resolver, mas surpreendentemente, pelo que eu tenho observado, né, e trabalhado nesse tempo, o cliente arruma um tempinho, porque ele gosta de se expor e ele quer ser ouvido, né? Ele se sente importante quando ele é ouvido, se sente valorizado quando ele é ouvido também. É muito Sem dúvida. importante isso. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, de um desenho redondinho, num trabalho que foi elaborado em várias mãos aqui, várias pessoas, né, participaram. Esse aqui é um caso real, que eu participei em outra empresa, e essa foi a base para fazer o desenho, então, da jornada, tá? E se colocar no lugar do Roberto Gaspar, né, na hora de fazer essa análise. Vamos avançar aqui um pouquinho. Então, tendo em vista, né, essa persona, a gente começa então também a se perguntar, né, por que o Roberto Gaspar consumiria o produto que eu estou oferecendo, né? No caso aqui, a empresa oferecia um serviço de assessment, né? Então tinha um produto já desenhado, né? O serviço a ser oferecido e queria se potencializar, então, o oferecimento desse serviço, nesse caso. E aí se começa a pensar, por que, então, baseado naquelas informações que a gente tem do Roberto Gaspar, ele adquiriria esse nosso serviço de assessment? Quais seriam, né,
as situações, problemas que esse serviço viria a resolver para o Roberto Gaspar, em que isso seria útil para ele, né? E aí apareceram algumas situações aqui chave, né? Para que serve? Né? Para estabelecer um programa de progressão de carreira, né? Se ele precisar fazer uma reestruturação, isso seria muito útil para ele, né? Para identificar colaboradores, né? com grandes potenciais, por exemplo, algo que ele sozinho teria dificuldade de fazer ou com a equipe interna da empresa. Então, esse seria uma das respostas desse produto, né? Descobrir o que desenvolver e potencializar talentos da equipe, né? Alinhando ao plano de meritocracia, para reconhecer o grau de desenvolvimento individual e coletivo. Lembra que ele tem lá uma ambição, né, de ser promovido a diretor, e para ser promovido a diretor ele entende que precisa desenvolver a equipe, né? Então, esse é um produto que atenderia a esse objetivo. E assim vai, né? Várias situações ali reais que esse produto seria muito útil para essa persona, tá? Eu recomendo que se faça também esse exercício, né? De elaborar as situações de problema e fazer o link com o serviço que você pretende oferecer ou o produto. E aqui tem um modelinho de jornada. Vocês já devem ter visto vários modelos de jornada em vários materiais. A jornada, ela parte de um princípio, tá? De que existe essa lógica aí, existe essa cronologia, mas, obviamente, cada empresa vai ter a sua jornada específica, inclusive as etapas dessa jornada podem variar conforme vocês começarem a fazer o mapeamento, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer quando vocês começarem a fazer esse mapeamento é identificar se aquela etapa ali faz sentido dentro da empresa de vocês ou se está faltando alguma coisa, né? De repente, uma etapa muito específica para a sua área precisa ser incluída, né? E, obviamente, essa jornada ela é totalmente customizável, né? Então, eu trouxe aqui uma base que pode ajudar vocês a iniciarem esse trabalho de mapeamento, né? Aqui embaixo, eu até fiz uma seleção, né, de como isso está transversalmente dentro da empresa. Tá? Aqui é uma jornada completona, tá? Lá do aprendizado até a fidelização. Então, aqui você tem todos os processos de marketing que estão sustentando essa jornada. Você pode ver aqui uma divisão clara, né, do que são processos comerciais, do que são processos de prestação de serviço e o Customer Care abrangendo essa etapa, né, depois da compra como pós-venda, tá? E Eu aí... poderia dizer, Carol, que o que está em azul, na verdade, ele é o início, é a jornada de compra, digamos assim, e o Isso, geralzão é a jornada do cliente, que vai à exato. compra e vai depois usar e suporte, etc, etc. Isso. Por exemplo, aqui na empresa que hoje eu trabalho, essa jornada do serviço, ela se desdobrou em 5 etapas, né? Então, o serviço aqui, a gente quis dar foco no serviço. Então, a gente abriu o serviço em 5 etapas, conforme a nossa cadeia, tá? Mas é uma base legal para vocês terem uma noção ponta a ponta. E aí, se vocês vão trabalhar essa jornada inteira, ou se vocês vão trabalhar, né, etapas dela, ou uma parte dela, vai se adequando conforme a necessidade aí de vocês, tá? De maneira geral, a gente tem, então, a etapa da jornada e o objetivo dela. Dentro da etapa, né, que a Robertinha bem colocou ali, que é a jornada de compra, você tem aquele primeiro contato do cliente com o assunto, onde a gente chama de aprendizado e descoberta. Então, às vezes, o cliente não está nem pensando no produto ou no serviço, e você vai, de alguma maneira, desenhar gatilhos que capturem esse cliente, né? De acordo com a persona que a gente desenvolveu, as ansiedades dele, né? O que ele deseja. Né? Então, ele pode ser impactado por um conteúdo, por exemplo,
que vai despertar a atenção dele para esse assunto. E ele não está nem pensando em comprar nada aqui ainda, né? Então, essa etapa da jornada, ele é muito amplo, né? Ele é o primeiro pedaço lá do funil. Então, ele vai trazer aqui um gancho para o cliente que nem conhece do assunto ou não sabe muito bem, né? Ele não despertou nem interesse ainda para aquilo, né? Então, aqui, o objetivo dessa etapa é capturar a atenção. E aí, mais para frente, a gente vai ver algumas ferramentas, né, para cada parte da jornada, né, para ser aplicada. Então, levando em consideração que essa etapa teve sucesso e a gente capturou essa intenção dele, a gente precisa gerar nele esse reconhecimento do problema dele, né? Então, aí que a gente começa a puxar os gatilhos. Então, ele começa a perceber, né, que aquele tema é de interesse dele e que ele realmente pode ter uma necessidade ligada àquele tema, né? Ou se ele não percebe, a gente comece a gerar nele essa necessidade, né, de ter acesso a esse produto ou a esse serviço. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, eu vi uma vozinha aí no fundo. Acho que não, né? Deve ter vazado aí um áudio. Ok, então ele passando aqui, né, desse gatilho, então a gente capturou a atenção dele, já colocou aquela sementinha, né, começou a gerar aquela necessidade no cliente, até o momento que ele passa a considerar o produto ou o serviço como uma solução para ele, né? Então, aqui é uma etapa que ele já está mais interessado, né? E a gente pode já começar a gerar um senso de urgência daquele assunto, né? Daquela situação que anteriormente ele despertou para a existência dela, né? Então, aqui a gente pode começar a criar aquela sensação, né, de não deixar para depois, aproveita a oportunidade, né? Então, são mensagens que vão ser passadas para que o cliente esteja alerta e interessado. E daí, ele entra, então, para um momento decisivo ali, né, que é, de fato, considerar a solução como válida e decidir pela compra, né? Então, nesse momento, é muito importante que a empresa consiga demonstrar esses diferenciais em relação ao concorrente. Aqui, o cliente já está completamente aberto a ouvir, porque ele já entendeu o problema, ele já entendeu que precisa de uma solução, e ele vai fazer essas comparações, né, e finalmente decidir pela compra do produto. E aí que começa a brincadeira, né? Então, o cliente foi capturado, né, teve esse momento todo de descoberta, fez a compra, e aí a gente começa, então, a etapa de prestação de serviço. Normalmente são equipes diferentes que vão cuidar desses dois assuntos, né, ou, dependendo do tamanho da empresa, até pode ser uma equipe que dê continuidade a esse tema, tá? Então, dentro da raia, né, do serviço, a gente já tem a atenção desse cliente, obviamente, muito mais que a atenção, a gente já tem uma expectativa criada, né? E aqui é que podem ocorrer também motivos já de insatisfação se ele não tiver essa expectativa atendida, né? Então, se você gerar uma experiência negativa, você passa a ter ainda uma necessidade de consertar essa relação, né, que vinha desde lá do início. Logo em seguida, a gente tem uma etapa importantíssima aí de retenção e fidelização, onde é importantíssimo, então, acompanhar e elevar gradativamente, né, e manter esse nível de satisfação do cliente, que não é nada fácil, né? Então, o cliente tem lá as expectativas, ele é atacado, né, de vários lados aí, e nessa etapa de retenção e fidelização, existe um desafio ainda de surpreender esse cliente positivamente, né? Então, de criar momentos diferentes, né? De criar esse encantamento, tudo isso nessa etapa de retenção e fidelização. E em determinadas situações, né, você vai perder esse cliente, e aí você vai precisar reconquistar ele, ou
você simplesmente continua fomentando aquela relação e você vai ter a recompra, né, do seu produto ou serviço e o cliente ali fidelizado, né? E aí a gente fecha esse ciclo com o Customer Care, tá? Bacana, pessoal. Acho que dá uma Muito base legal. interessante aí para vocês trabalharem. Sempre tenha em mente que não é obrigatório, né? Vamos dizer assim. São bases para vocês colocarem, então, o negócio de vocês, o produto ou o serviço que vocês estão representando, tá? Agora, Fiquem Carol, sempre à vontade, né? Para mexer, tirar, acrescentar, explodir, né? Reduzir. Carol, só uma dúvida aqui para alinhar entendimento. Quando você fala dessa jornada, dos estágios da jornada, dos objetivos, é uma jornada nova que você está implementando. Sim, Você não sim. está falando da jornada atual, porque quando a gente fala aqui da jornada atual, do mapeamento da jornada atual, a gente fala das necessidades do cliente, do que ele recebe em troca, dos sentimentos dele, porque ele já tem algum tipo de dor aí, ou até de alívio, em cada um dos pontos da jornada, né? Sim. Quando você está criando uma jornada nova, você até pode dizer que tem digamos assim, um risco em alguma etapa aí, porque você vai precisar de um serviço especializado, vai precisar de algum sistema, de alguma coisa, mas você Uhum. ainda não tem nenhuma dor do cliente para trabalhar em cima. Ou você já É, pega da jornada atual. Como é que você faz essa leitura? Digamos que a empresa que já funcione. aham. Como é que você faz Eu essa virada? recomendaria, eu tenho aqui um esqueminha onde vai ser feito esse trabalho de levantamento. Então, a minha recomendação é assim, mapeia o atual. Primeiro, mapeia o atual dentro dessas raias, o que você tiver de informação, você vai acrescentando ali. Deixa eu até avançar um pouquinho aqui. Deixa eu avançar aqui para vocês verem do que eu estou falando. Ó, esse carinha aqui, bem conhecido, né? É um esquema onde você consegue trabalhar com grupo, organizando essas informações. Então, vamos Uhum. pegar lá a parte de aprendizado de descoberta que o João Gaspar vai passar, né? Então, o que ele está pensando ali naquele momento, né, do aprendizado de descoberta? O que ele está fazendo no dia a dia ali? Está fazendo reuniões, está correndo, está tentando fazer a inscrição dele lá para o mestrado, está preocupado com fazendo cursos de especialização, né? O que ele está esperando de ganhos naquele momento ali do aprendizado de descoberta? Quais são os canais que ele vai estar tendo acesso, né? Com quem que ele conversou, com quem que ele fala, com quem que ele se aconselha, né? E quais são as emoções que ele está passando ali naquele momento, se elas são positivas ou se eles são negativas, né? Eu até trouxe uma colinha aqui, lógico que vocês não vão conseguir ler nada disso, mas depois eu vou compartilhar com vocês, né? Por ser um trabalho que foi realmente colocado, né? Traz muita riqueza, né? Então, tem coisas aqui que vão aparecendo, o que está pensando, que talvez não tenha nem nada a ver com o produto ainda. Porque nessa etapa aqui eu quero pescar a atenção dele. Então, se ele tá pensando lá, poxa, eu preciso me atualizar em idiomas, conhecimentos específicos, né? Como é que eu posso alavancar os resultados aqui na minha diretoria? São coisas que estão passando ali na cabeça dele, né? Como será Uhum. o momento de retomada, né, das plantas operacionais, se ele estiver lançando alguma planta? Como posso contribuir de forma impactante? Ele quer provocar resultado, né? Como tornar dinâmica a minha área, né? Como é que eu coloco transformação digital? Então, são coisas que estão ali rondando a cabeça do João Gaspar. E o que ele está fazendo, né? Ele está buscando especialização, ele está escrevendo artigos, ele está atendendo demandas de RH no dia a dia, né? Participando de reuniões, correndo, ele gosta de correr lá no Parque Ibirapuera, se relacionando com a namorada dele, né? Realizando análise de indicadores, assim como a gente, né? Então, a gente tem um monte Uhum. de coisa a fazer, né? E aí ele está procurando ganhos, né? O que ele quer de ganho? Mais conhecimento, mais qualidade de vida, né? Mais relacionamentos, mais visibilidade, melhoria de resultados, né? Isso tudo provoca o que nele? Né? Sentimentos positivos. Ele é ambicioso e ele se sente bem nesse papel. Ele está feliz, otimista, ele está vendo bons horizontes aí e ele está pensativo, né? Buscando
soluções. E, ao mesmo tempo, preocupado e ansioso se esses resultados vão acontecer ou não, né? Então, nesse momento da jornada, o que eu posso oferecer para ele, né, de interessante, né? Aí eu dei uma bagunçada aqui na ordem, mas vocês vão entender. Conteúdo educativo. Ele está no momento em que, se eu oferecer um conteúdo educativo para ele, desses temas de RH, ele vai consumir. Então, ele vai consumir um artigo, ele vai consumir uma pesquisa, né? Ele vai querer entender desse assunto, né? Então, por isso, Roberta, a gente faz tem todo esse trabalho, né? De conhecer essas etapas, de colocar essas etapas, né? Raia a raia ali, para no final eu saber o que eu quero entregar para ele, o que eu posso entregar para ele de material interessante, né? Então, aqui, esse outro slide de apoio, ó, como é que eu vou atrair a atenção do Gaspar, né? Então, tem aqui algumas ações de marketing inclusive. Anúncios, post no blog, redes sociais podem capturar a atenção do Gaspar nesse momento da jornada dele, com os sentimentos todos ali que ele está experimentando. Alguém me chamou aí? Agora foi. Ou não? Acho que não. Não, eu estou ouvindo ruído, achei até alguém que falou assim, Ana. Muito interessante, Carol. Estou aqui pensando porque a gente, em geral, a gente faz um mapa de empatia, mas na jornada em si, a gente não coloca o que ele está pensando, o que ele está sentindo. O que você apresentou, muitas vezes, estou aqui pensando no mundo real também, né? Porque já te facilita na hora de propor uma solução. Você vai propor Isso. uma solução que tem eco no cliente, ou que você Tem acredita que um tenha link. eco. Porque Exato. a E tem gente um link ali, né? Exatamente, porque a gente parte hoje de jornadas que estão com problema, né? Onde você tem dores, que você mapeia aquele sentimento, aquela emoção do cliente. Depois, a partir do diagnóstico, você entende a dor, vai na causa raiz, né? Tanto as dores do cliente como a dor do colaborador, porque tem dores internas também, né? Já viu a gente fazendo isso em vários workshops, para aí sim criar a solução. Mas Sim. quando a gente cria a solução, a gente normalmente está focado naquela dor, não está focando no que o cliente pensa, faz. Muito interessante, Carol. Muito interessante. Bem Estou legal. aprendendo também. Muito bom. Aí, aqui, até eu acho que a gente consegue enxergar esse caminho lógico, tá? Vou ficar aqui nesse slide mesmo. Então, a gente falou ali de algumas ações de marketing que podem ser elaboradas, né? E aí, passando dessa fase do aprendizado e descoberta, a gente conversou sobre o reconhecimento do problema e o gatilho, né? Então, o que está acontecendo ali com o Fábio Gaspar e o que eu posso oferecer para ele, para que ele, então, acione esse gatilho, né? Então, eu vou puxar, eu vou fazer o mesmo exercício aqui, tá? Vou lá para frente. Então, aqui dentro do gatilho tem o mesmo trabalho, né, de levantamento, de pensamento, fazendo gatilhos e tal, sentimentos, né? Então, aqui ele já despertou para o problema. Ele já começou a ficar mais interessado, né? Aí ele começa, a partir daquele material inicial que a gente deu para ele, né, naqueles posts ou no blog, ele começa a pensar, né? Poxa, eu precisava substituir fazer umas movimentações internas aqui. Eu preciso identificar quais são os potenciais da empresa. Eu preciso ter uma política, né? Eu tento resolver o problema de fulano da área da manufatura. Eu tenho que resolver isso, né? O que ele está fazendo? Buscando especialização, atendendo as demandas, realizando análise de indicadores, está tocando a vida dele, né? E aqui ele ainda quer mais conhecimento, ele quer essa visibilidade interna e externa, melhoria de resultados, melhor direcionamento na tomada de decisão. Então, ele já começa a despertar o interesse para esse tema mais profundamente, né? Aqui ele continua otimista, né? E aí surge aqui também essa preocupação, essa ansiedade permanece e ele começa a ficar um pouco tenso, né? Porque agora, como ele recebeu informações, ele tem uma dimensão maior do problema dele, né? E aí, como é que a gente faz? A gente entra com conteúdo informativo.
né? Então, primeiro, conteúdo educativo, mais básico, e aqui a gente já consegue entrar com um conteúdo mais informativo, né? Então, aqui a gente, para converter, pode começar a criar landing page, por exemplo, então criar portais para esse cliente se inscrever, receber mais materiais, direcionar e-books, né, para ele ter acesso, então ele vai se aprofundar mais, checklists, materiais, né, mais ricos, com mais informações. E assim por diante, tá, pessoal? Eu não vou esgotar todo esse conteúdo com vocês, porque o legal dele é vocês construírem isso, né? Esse aqui é só um exemplo. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos, então, de ferramentas e ações de marketing que podem ser feitas na etapa de consideração e solução, e aí você começa, né, a descer esse cliente no funil. Então, aqui, um e-mail marketing já tem uma entrada positiva, né? Você consegue nutrir esse lead com outras informações complementares ao que ele já leu no e-book, por exemplo, né? Automações. E você, na decisão de compra, é a hora de você buscar encantar esse cliente, né? Então, dá um material realmente relevante para ele, como pesquisas e análise de métricas de mercado, que vai ser muito rico e valioso para esse cliente no momento que ele está passando, né? Então, ele tendo acesso a essa expertise da empresa, nesse caso, ele vai optar por uma compra porque ele já entendeu que a empresa é especialista naquele tema, tá? Então, essa é a primeira etapa, tá? Eu foquei aqui na primeira etapa. Na hora de compartilhar o material, eu vou tentar agregar aquelas últimas etapas ali também, para vocês terem de exemplo, tá? Nas etapas de serviço, retenção e reconquista. Mas eu acho que deu para ter uma visão geral, assim, bem interessante, né? Aqui eu fiz um resuminho para a gente ver esse funil, como é que ele se comporta, né? Então, lá, aprendizado e descoberta, conteúdo educativo, vem a atração do cliente, ele é um visitante, ele começa a converter, né, a partir do reconhecimento do problema com conteúdo mais informativo, ele já vira um lead, ele começa a ser qualificado na consideração da solução, e aí eu posso entrar com depoimentos, por exemplo, de outros clientes, e aqui eu tenho um lead qualificado. Eu começo a travar um relacionamento com esse cliente, né, dentro de uma etapa de negociação, então, onde eu posso apresentar uma proposta, e isso vira uma oportunidade, de fato, né, e ainda alimentando esse relacionamento e essa oportunidade, a decisão e o conteúdo de conversão, né, no final das contas. A gente pode representar isso também como uma estrada, né? Então, o funil é uma representação. Eu achei legal também trazer essa representação da estrada, onde você vai conduzindo esse cliente, né, nessas paradas aí. E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, pessoal, de ferramentas que vocês podem usar em cada uma dessas etapas, dessas paradas aqui, né? E alguns conceitos que eu não sei se vocês já tiveram chance de ter contato, se vale a pena a gente reforçar, né, até para construir essa jornada. Conceito de touch point, por exemplo, né? Que são esses touch points? São os pontos de contato, né? Já teve acesso a esse conteúdo? A gente falou rapidamente dos pontos de contato, que quando a gente faz a etapa, a gente tem aqueles, a gente chama de principais processos, mas na verdade são pontos de contato, né, do cliente. Isso. Então, os pontos de contato são justamente o momento em que o cliente vai estar com a gente, né? Então, aí a gente tem que trazer, né, a visão do cliente, a visão da empresa, disponibilizar os melhores canais para que o cliente tenha bons momentos ali e pontos de contato com a gente, e escolher a melhor alternativa para ele de atendimento, né? Então, vocês vão ter vários canais para oferecer para esse cliente, né? Ana, eu vou deixar esse... Oi? Nossa, alguém quer perguntar. Voltando na questão do lead, eu não entendi. Você dividiu aqui o lead em dois, né? Você partiu do pressuposto de visitante, e depois você dividiu ele aqui em dois leads. Por quê?
porque esse primeiro lead ele ainda está tateando, tá? Aquele tema. Então, a gente pode promover ali conteúdos mais informativos, para ajudar ele a reconhecer o problema que ele tem. Tá? Reconhecendo esse problema, a gente passa a se colocar como solução para aquele problema. Então, eu entendo que esse cliente, né, esse lead, já mais qualificado, eu posso me aprofundar mais. Eu posso dar exemplos, eu posso apresentar depoimentos de outros clientes, por exemplo, porque ele está engajado nesse tema. Tá? Então, não pegar muito pesado em conteúdo com o lead ainda mais fresco. Deixar ele amadurecer, se tornar um lead qualificado, e aí sim você partir para um conteúdo mais denso. Ficou legal, Rose? Deu para entender? Sim, deu sim. Eu já tinha entendido que depois dessa conversão, eu já partiria para o relacionamento, né? Para a oportunidade de conversão, de proposta e tudo mais. Mas eu entendi essa diferenciação aqui agora. Vai depender muito, tá, Rose? Dependendo da complexidade do produto, ele pode ser até mais longo, né? Ou pode ser mais curto, dependendo da complexidade do que está oferecendo, tá? Então, foi como eu falei. Esse aqui é um exemplo bem bacana que a gente viveu e funcionou muito bem, mas no teu dia a dia, você pode adaptar conforme a complexidade aí do serviço ou produto, tá? Ótimo. Muito bem. Eu vou deixar esse modelinho, então, para vocês, tá? Uhum. Para sugestão, então, desse momento, né, que eu acho que é muito rico de vocês trabalharem na empresa de vocês, com o grupo que vocês vão estabelecer e escolher, né? Então, essas discussões vão preenchendo. Das vezes que eu fiz esse trabalho, tá? Foram sessões de 1 hora e meia, pelo menos, de discussão aí. Para a jornada? Essa aqui. Esse mapeamento. Ah, bom, porque nas AIS foram 4 horas. Não, esse mapeamento aqui, tá? Então, reconhecendo ali o que o Gaspar está pensando, o que ele está fazendo, quais são os canais, tá? Então, das vezes que eu fiz isso aqui, demorou pelo menos 1 hora e meia de discussão e colagem de post-it, aquela coisa toda que vocês sabem, né? E reconhecimento desses sentimentos, então criando essas histórias mesmo, tá? A partir daí, eu trouxe também um exemplo aqui, vou deixar para vocês, depois lerem com calma. Feito essa etapa, tá, de mapeamento das circunstâncias, vocês vão ter um material para um segundo momento, né, que é identificar e destacar dentro dessa jornada toda aqui, né, o que a empresa, então, pode promover de melhoria, né, para essa jornada, e aí criar um mapa de mudança, tá? Que vai ser, como eu falei com vocês, algo vivo, tá? E aqui tem umas diquinhas aqui de como isso pode ser feito, né? Eu trouxe alguns cards aqui que vão auxiliar esse trabalho, né? Então, primeiro trabalho, montar aquele mapa lá. Não, primeiro trabalho, a persona, né? Desenhar a persona, coletar as informações, desenhar a persona, identificar quais são as questões que essa persona precisa para ser resolvida, mapear, né, então, essa jornada e todos esses temas ali, e aí sim você partir para um mapa de melhoria, e aí vão surgir, de fato, a nova jornada e os novos processos, tá? Aqui são Gente, a dicas... gente não combinou, porque eu comecei ela falando que os grandes objetivos dessa disciplina, que hoje é a última aula, é justamente fazer essa persona, fazer a jornada, e quando você identifica na jornada pontos de melhoria, o que você faz com isso? Você tem que melhorar, tem que ter um mapa de mudança, que a gente vai falar depois, exatamente, dessa Masterclass sua. Vai facilitar muito, tá perfeito. Show. Aqui tem umas dicas, tá? Que eu gosto muito e eu trouxe aqui para dividir com vocês. São 5 coisas, né? Assim, importantes de serem observadas quando você vai trabalhar, então, mapa de mudança. Eu trouxe também um mapa de mudança aqui, tá? Que vai servir de base para vocês. Então, assim, são trabalhos, workshops que vão precisar de um planejamento, né? Então, a primeira parte
desenhar a jornada, desenhar a persona, a segunda parte as questões, a terceira parte. Então, assim, é um trabalho contínuo e robusto, né? Mas no final traz um mapa assim super completo, né? Para vocês terem o plano de mudança, né? Então aqui otimizar constantemente a jornada, né? Aquela coisa que a gente abriu falando, a jornada nunca está pronta, né? Ela está em constantemente sendo revisada. Pensar nos canais de comunicação mais adequados, e é muito comum que novos canais vão surgindo, né? Atualmente a gente tem os canais clássicos, mas vão surgindo outros canais. Então, pensar sempre quais são os canais mais adequados. Avaliar os feedbacks dos clientes durante esse processo, né? Então, implementou uma jornada nova, escuta o cliente de novo, volta, né? Pega o feedback. Analisar todos os pontos de contato, sem exceção, né? E, cereja do bolo, né? Proporcionar, então, um atendimento memorável em algum ponto dessa jornada aí, né? Ou em vários pontos dessa jornada, se for possível, né? Então, aqui algumas dicas, né? Então, nesse primeiro, otimize constantemente, novas tecnologias, mudança de comportamento, evolução de processos, e a palavra-chave é constância. Sempre vamos precisar estar mexendo nesse ponto, né? Pensar nos canais de comunicação mais adequados, as preferências e necessidades desse cliente e qual é o objetivo que eu quero alcançar. E aqui as palavras-chave, presença e adequação. Então, está no lugar certo, adequado para aquele momento. Avaliar os feedbacks, incentivar esses feedbacks, armazenar, analisar e avaliar constantemente. Ouvir e agir, né? Só ouvir não adianta, só agir sem ouvir também não. Analisar os pontos de contato, então, se esse ponto de contato está adequado, se ele gera uma experiência, né, positiva, e a palavra-chave aqui é condução. A gente conduz o cliente nessa jornada. E o momento UOL, né? Foco e atenção no cliente, buscar a fidelização, entender e surpreender. Aqui as palavras-chave seriam criar um cliente fã, né? Aqui o mapinha, tá? Então aqui tem um mapa onde a gente pode, a partir daquele primeiro material, destacar quais as melhorias possíveis para cada ponto da jornada e, se conseguir, estabelecer também um momento UOL para cada ponto da jornada, ou mais de um momento, se a gente for capaz de avançar. Tá? Deixa eu ver meu tempo aqui, senão a Robertinha vai brigar comigo. Já passei 3 minutos. Não vou brigar, não. Não vou brigar, não. Você, na verdade, tem 1 hora. Você tem até as 8. Você tem até as então 8. tá. Eu tava Mas olha só, preocupada você aqui está porque ajudando, entendeu? São tópicos que a gente tem discutido, e mais exemplo é muito bom. Se você estiver falando coisas diárias, eu ainda tenho pergunta para te fazer, tá? Estou anotadinha então aqui. tá. Você já me conhece. Então, aqui também tem esse mapa que eu gostaria de dividir com vocês, e ele também ajuda muito a organizar, né, esse pensamento, e aqui você vai organizar o seu plano de ação. Você vai ter ali os pontos que você quer melhorar, o momento UOL que você quer implementar, né? Então, você vai poder também priorizar, né? Você vê um mapa assim cheio de coisa, eu falo, meu Deus, que hora que eu consigo colocar tudo isso em prática, né? Então, é uma maneira de você também criar um roadmap aí das ações que vão ser implementadas na jornada, tá? E fazer tudo ao mesmo tempo, obviamente, não é possível, né? Então, trazendo aqui, né, um pensamento aqui mais finalizando, então, esse rol aí de ferramentas que vocês vão poder utilizar, né? Mapear a jornada é um passo importantíssimo aí para a empresa, para que ela seja capaz de detectar as lacunas, né, na operação e aprimorar os processos também. Porque quando a gente não para fazer esse tipo de análise, é muito comum que a gente tenha os gaps e nem se dê conta deles, né? Então, nesse mapeamento da jornada, esses gaps vão ficar muito evidentes, né? Então, mapear a jornada não é um trabalho definitivo, obviamente, e ele tem que ter foco constante no aprimoramento, né? Então, esse é Perfeito.
É o material assim, que eu separei aqui com muito carinho para essa turma aí, e muito voltado para a prática, para que vocês realmente possam colocar isso em prática no dia a dia. Tá? Muito Vou show, parar de Carol. compartilhar aqui para poder ver Pessoal, vocês vocês. têm dúvidas? Porque eu tenho 3 perguntas, mas eu vou fazer depois de vocês. Acho que a Érica estava com a mão levantada, estava? Só 3, Robertinha, só Só 3. 3. Estou Não, sendo econômica. eu só bati palminha para ela, mas para mim ficou bem claro, deu para ver Obrigada, que Érica. realmente o caminho é esse. Acho que a gente sempre vai ter que partir da persona mesmo, para a gente conseguir identificar ali, né, o que de fato ele espera, para que a gente possa fazer uma jornada boa e ter uma experiência memorável mesmo. E Isso acho que aderente, já... né, Érica? Para não E fazer aderente. nada desconectado, né? Porque quando a A gente... coerência é importante, né? Às vezes a gente se coloca no lugar da persona e eu não sou o modelo de persona, né? Então é uma armadilha muito, muito comum, tá? De pensar como se eu fosse o alvo, e às vezes não é, né? Não é a realidade. Muito legal o comentário, Érica, obrigada. Michele tem pergunta. Está com a mãozinha levantada. Sim. Na verdade, é mais para aproveitar a experiência aí da Ana, né? E até quem quiser aqui da sala compartilhar também. A gente vê, né, que na teoria, quando você fala de persona, né, quando você fala da melhoria contínua ali, da evolução, parece muito simples, né, e muito fácil de aplicar, né? Só que quando a gente vai para ambientes corporativos, né, essa persona são muitas pessoas, né? E é óbvio que a gente precisa priorizar, né, onde a gente vai botar ali energia e tal, mas mesmo assim, são muitas pessoas, né? Para você construir uma persona, né, são muitas pessoas. E aí, assim, na prática, né, como que você vê as empresas aplicando essa metodologia, considerando essa questão da diversidade, né, das pessoas, mesmo você falando de uma persona especificamente, e além disso, né, como sair, né, da monotonia, da pesquisa de satisfação, por exemplo, quando você vai pensando numa evolução, né, daquelas perguntas do tipo, você está satisfeito? O que te deixou satisfeito? Ou o que você está insatisfeito? O que te deixou insatisfeito? Porque isso não traz a emoção, né? Traz ali números do que você, de repente, precisa melhorar em algum processo, mas você não... Aquele wall ali que você comentou, né? Como que a gente captura esse wall nesse modelo, né? Ou se tem algum outro modelo aí que você vê na prática, tá? Vocês como líderes, né, Michele, desse processo de mapeamento e de mudança da empresa, além desse conhecimento mais técnico, vocês precisam ter skills realmente de liderança, né? Então, primeiro, conseguir um grupo realmente engajado e interessado em criar essas histórias. Então, você, a partir desse grupo, você vai pegar até uma pesquisa dessas que você comentou, que é boring aí, que o cara diz que não está satisfeito, mas dentro dessa pesquisa, se você tiver comentários e você tiver um grupo interessado em fazer esse mapeamento, né, com tempo separado para isso, eu te garanto que vocês conseguem extrair informações pensando juntos. Tá? Esse aqui foi um modelo de persona nessa ocasião que a gente trabalhou. Nessa empresa foram construídas 5 personas, para você ter ideia, né? E esse mesmo trabalho foi feito 5 vezes, né? Porque tinham 5 produtos que essa empresa gostaria de desenvolver direcionado a um público. E aí você vai adequar, Michele, a complexidade de onde você está trabalhando, né? Então, vai precisar fazer uma análise de qual é a quantidade de pessoas que você vai precisar trabalhar, tá? E qual é o tamanho desse babado todo aí. Mas eu digo assim, o pulo do gato é conseguir um grupo engajado, que você consiga trabalhar esses conceitos, consiga passar esses conceitos para esse grupo e colocar esse grupo de coração ali trabalhando nesse tema, para criar essas histórias. Tá? Porque só assim a gente vai
para o âmbito do sentimento, pensando na vida desse cliente, o que ele está passando, se ele está ansioso, se ele está feliz, se ele está aberto, se ele está desconfiado, né? Para você ter conteúdos ali, como a gente viu, né, nesses momentos iniciais, e para você ter conteúdos depois que ele compra também, né, para continuar essa relação com ele. É bem difícil, viu, Michele? É Não, bem mas tá difícil, fazendo. mas é Eu só, super prazeroso, tá? eu, eu, Eu acho que o pulo do gato que você colocou, só um minutinho, tá, Roberto? Só para não perder aqui claro, o raciocínio. Eu acho que o pulo do gato que você colocou aí, né, é essa questão mesmo do grupo, né, do engajamento, né? Eu Exatamente. super concordo com você que a pesquisa de satisfação, mesmo monótona, ela é rica quando você analisa comentários, né? Sim. Uhum. Agora, de fato, quanto maior o ambiente, mais difícil é, né? Sim. Em organizações muito grandes, a dificuldade, né, o desafio, ele pode ser gigante. desanimador, inclusive, né? Por isso que eu até comentei, né, Michele, nesse trabalho aqui, a gente saiu ali com um mapa de melhoria com, sei lá, 30 coisas, né? Você não vai trabalhar 30 coisas ao mesmo tempo, né? Você vai ter registro de 30 coisas, 30 ações, e você vai priorizar. Agora, também, quando você começa a fazer as entregas, você vai vendo a evolução, né? Então, trabalhar com Kanban, por exemplo, é muito útil, onde você não se sente sufocado ali com tanta atividade. Então, você cria um Kanban com essas atividades e vai puxando ali, né? Do backlog, o que você tem para fazer, colocando em prática, né? São coisas que você vai utilizando para administrar também essa ansiedade, né? De colocar as coisas em prática muito rápido, porque é um processo, né? Tem toda uma mudança de cultura da empresa que você vai precisar trabalhar. Cada melhoria que você implementar, o ideal é que você consiga imediatamente medir e mostrar. Então, se você está trabalhando aquele ponto da jornada, procura criar uma pesquisa específica para aquilo ali, dentro das metodologias que vocês já tiveram acesso, para você, eu acho que depois que elas ainda vão ter implementar a acesso. melhoria, ainda vai ter? Ainda vai ter. É Então, isso que eu anota quero no complementar a cantinho aí, Michelle Michele. aí. Anota Não, no é isso que eu quero cantinho. anotar, que eu quero complementar exatamente esse ponto com a Michelle aí. Isso é muito legal, viu, Michele? Você ter, então, saber onde você vai atacar. Você cria uma pesquisa ali para você ter um número, tá, de percepção do cliente. Implementou a melhoria? Aplica de novo. E você vai ter a visão clara de como aquilo mexeu na percepção do cliente. E você vai tendo essa sensação muito verdadeira de ganho, né? De vencer esses obstáculos aí um a um. Tá. Deixa eu só Michele, aproveitar. só um Tá, minutinho. Duas coisas, porque já está avançando a hora. Eu vou só complementar e você fala o que você vai falar, e a Adriana tá, vai perguntar depois, antes da gente fechar. Só tá queria bom. colocar um ponto, eu sei que vocês vão falar de pesquisa em outros módulos, mas uma discussão muito importante em pesquisas hoje é a questão da quantidade das pesquisas, né, porque você não vai sobrecarregar os clientes, e quando você faz cada pesquisa. Existe uma tendência muito forte a usar a pesquisa de satisfação para o calor do momento. Então, você acabou de passar por alguma coisa, você pesquisa, vai perguntar para o cara se ele ficou satisfeito. Por quê? Porque a gente cada vez mais usa satisfação como um termômetro mesmo, no momento. Então, quando você fala de ser monótono, etc., é porque talvez a pesquisa de satisfação não seja mais indicada para aquele momento que você está perguntando. Por exemplo, quando um cliente, o jornal que a gente falou da empresa de gás, aí o consultor vai lá, vê se pode, aí faz o contrato, aí tem a obra, não sei o quê, não sei o quê. Você não pode perguntar no final de tudo se ele ficou satisfeito. Você nem lembra mais, é um saco. Isso. Mas você vai perguntar o quê? Se ele recomenda a empresa, faz o NPS. Porque ele viveu uma jornada, ele é como se tivesse no namoro e falou, tá legal, vai casar? É mais ou menos por aí. Então, quando você fala da satisfação ser monótona, é porque talvez ela não seja mais adequada naquele momento, porque a gente cada vez mais usa a pesquisa de satisfação como um termômetro, né? Então, a gente sabe que está meio que fora da curva para cima ou para baixo, e como a Carol falou, os comentários. Tá? Então, só esse complemento que eu queria falar em termos de pesquisa, que é muito importante e é vital saber quando colocar cada pesquisa. Faz toda a diferença, com certeza. Michele, você E quer... assim, o meu comentário era justamente sobre esse ponto que você colocou, né? Porque eu estava até dando uma folheada aqui naquele livro que a gente recebeu do Roberto, né?
E ele tem uma pesquisa aqui que eu achei bastante interessante, que pode captar essa questão da emoção, né? Porque quando você pergunta, você está satisfeito ou não está satisfeito, ele vai responder daquilo ali. Mas quando você faz uma pergunta, olha, você foi encantado, por exemplo, com esse atendimento, a resposta vai ser diferente. E aí, talvez, através dessa resposta, a gente consiga promover melhorias naquilo que a gente está querendo fazer em relação a encantar o cliente, entendeu? Sim, Mas aí, muito obrigada interessante. pelos esclarecimentos. Na mosca, Michele. Agora, Adriana. Oi, pessoal. A pergunta é bem rapidinho. Num ambiente corporativo mais complexo, muito grande, a segmentação da base, ela ajuda a você fazer a identificação das pessoas e aí sim trabalhar com detalhamento aquelas pessoas, utilizar a segmentação de base como um ponto de partida? Ajuda bastante, tá, Adriana? Se a empresa tiver isso estruturado, ajuda muito, mas nunca deixe de extrair a voz do cliente, tá? Então, criar subterfúgios ali, então, mesmo que você use essa base, faça a clusterização, vai nesse grupo e puxa dele a voz do cliente. Para você construir histórias, você vai precisar ouvir realmente o que passa na cabeça dele ali no momento. Mas ajuda muito, tá? Se a empresa tiver isso estruturado, é um ótimo ponto de partida. E a outra dúvida, só para terminar, quando vocês estruturam, por exemplo, a jornada, até era uma dúvida que eu ia perguntar para a Roberta, né? Do cliente lá, com todas as dúvidas que até a gente viu com o exercício ontem, com o Vanderlei, existe assim, uma amostra necessária, tipo, pegar um cliente apenas e fazer essa jornada, ou precisa de uma quantidade um pouquinho maior para poder identificar todas as dores aí desse cliente nas jornadas? Não, um cliente seria muito arriscado, viu, Adriana? Você precisa realmente trabalhar com uma quantidade de dados. Aqui Aí na empresa, fere, por inclusive, exemplo, o que é a definição de persona, que é um personagem ideal, não é uma coisa real. Você faz o cliente, você vai generalizar o comportamento de um cliente. O que a gente faz no curso é exemplificar, porque é a maneira como a gente tem. Mas, assim, foge do próprio conceito de persona. Não, aquela pessoa não como representa, né? ela representa isso aí. Só para dar Mas um exemplo quando assim fala da mais... quantidade, ela precisa ter uma amostra válida ou não existe isso? Uma amostra Dependendo válida do tamanho... estatisticamente. Dependendo do tamanho da empresa e da complexidade, você pode partir por modelos mais estatísticos, tá, Adriana? Agora, eu vou te dar 2 exemplos, né? O exemplo da empresa hoje, onde eu atuo, a gente trabalha com uma base de cliente de 30 mil clientes, mais ou menos, tá? No Brasil Cliente inteiro. que está falando são lojistas, gente. Lojistas, tá? E o que a gente entendeu por coerente fazer de estudo de persona? 4 grupos focais com 6 clientes em cada um deles, tá? Então, a gente fez 4 grupos com 6 clientes e a gente entendeu que esse era um ponto de partida suficiente para a gente começar a desenhar essa persona. Tá? 20 mil clientes, a gente partiu aí para esse número. Agora, se for realmente uma empresa, sei lá, com 1 milhão de clientes, 3 milhões de clientes, aí você partir para um suporte estatístico seria mais adequado, sim. A representatividade, né, dos clientes. Carol, eu tenho 3 perguntas, 2 estão ligadas ao que já falaram aqui. Tá. Seguindo o que a Adriana falou, né, você tem várias personas possíveis, você vai conversar com o cliente, digamos que surjam 3, 4 personas ali, você consiga identificar, tá? Uhum. Mundo real. Conta pra gente, como é que você prioriza a persona que você vai trabalhar? Você falou que você não vai fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que você prioriza? Como é que você priorizou esse gerente de RH aí? Esse cliente do RH, a gente focou no produto que tinha maior rentabilidade, tá? Então, aqui eu trouxe exatamente o assessment. Essa empresa, ela fazia também recrutamento e seleção, que não trazia tanta rentabilidade quanto o assessment, tá? Então, essa foi priorizada a partir da rentabilidade. Ou seja, do resultado que ia trazer para a empresa. Sim, exatamente. Então, ali aumentar a aquisição desse produto para a empresa representaria um resultado muito interessante, né? Porque ela teria um profissional
mais qualificado, entregando um trabalho mais qualificado do que vários profissionais de RH ali tentando fazer o recrutamento e seleção, né? Atualmente, para priorizar, né, aqui nas AIS, onde hoje eu trabalho, a gente foi por grau de parceria, não necessariamente por rentabilidade, né? Então, a gente tem vários níveis de parceria com clientes. Então, quanto mais parceiro o cliente, né, mais ele vende a marca na loja dele. Então, esse foi o cliente perfeito para a gente desenhar a melhor jornada possível, né? Então, nível de parceria. Se ele é meu parceiro, beleza, eu vou entregar a melhor jornada para ele. Depois eu vejo os outros. Perfeito. Nessa linha de priorização, a gente faz mapa de mudança, a gente percebe várias mudanças possíveis. A pergunta é a mesma: como é que você prioriza as mudanças que você vai fazer? Estou te provocando, tá? Já sei metade das suas respostas que eu já vivenciei com você, mas só para a galera poder ver o mundo real. É bastante complexo, você pode adotar algumas maneiras, né? Aí vai muito do momento que a empresa está passando, né? Então, a gente aqui adotou uma matriz de facilidade e resultado. Então, o que era mais fácil e trazia o resultado mais rápido, a gente colocou na frente, tá? Então, a gente fez uns quadrantes, né? O quanto isso é fácil, o quanto isso traz de resultado, quadradinho, foi marcando ali. Então, pegou aquela lista, né, de melhorias e foi enquadrando ali. E focamos no que era mais fácil e o que traria mais resultado imediatamente. Só para botar um tempero aí, você também colocou o tamanho da bolha, era o custo. Lembra disso? Na hora que você plota, é verdade, a gente ainda você tem um botou custo. Porque mais às vezes uma coisa que é fácil, mas precisa de orçamento, precisa de dinheiro. E às vezes você não tem isso aí. Eram uns clãs, umas bolinhas, né? Aqueles gráficos de bola, e quanto mais cara a bola ficava maior. É, isso aí. Bom, e aqui, galera, para deixar vocês tranquilos, né? Foram 200 recomendações, tá? Foram super 200 fácil. recomendações. Então, a gente começa do começo, né? Então, faz essa priorização e começa a tirar as coisas, né, ali do backlog, e medindo e publicizando, existe essa palavra? Divulgando. Dando publicidade aos promovendo, resultados. Seria o termo, o conceito clássico seria promovendo, a gente escuta diferente. Promovendo, tá? E ainda tem muita coisa para fazer, né? Então, desses 200 aí, ainda tem uma galera para botar. E a última pergunta, Carol, qual é o maior desafio para botar isso em pé? Assim, na real, qual no teu dia a dia, que você olha tudo isso, todo o trabalho que você já fez, olha para frente, qual é o teu maior desafio quando você vai mexer na experiência do cliente? A gente fica, né? Aí eu estou colocando a gente no mesmo barco, né? A gente fica fica numa posição entre a direção, né? Os diretores, a presidente da empresa, A liderança, né? A liderança pesada mesmo ali, né? E a operação. Então, você tem 2 desafios, na verdade, né? Como comunicar isso para cima, né, para os diretores, e ganhar esse patrocínio, né? Então, ele precisa ver esses resultados que eu comentei com vocês, eles precisam ter isso como muito claro para continuar patrocinando, né? E você precisa, do outro lado, engajar as pessoas, né, nesse movimento, de maneira que ela sinta prazer em estar envolvido nisso e satisfação em estar envolvido. Então, você vai ter aí que ser 2, pelo menos. Uma hora você está numa posição, né, de levar essa informação para cima, para o presidente, para os diretores e tudo mais, ensinar, às vezes, esse público, tá? Porque como vocês estão se especializando, vocês vão chegar na empresa com conhecimento que talvez o diretor não tenha, né? Que o presidente não tenha. E aí, como é que você leva esse conhecimento para ele, né, para eles, para ganhar patrocínio, né? É um desafio. E como é que você engaja as pessoas nesse movimento, né? Então, pelo menos aí 2 chapéus aí para ficar durante, né, a jornada aí mudando, né? Uma hora você está numa posição, outra hora você está em outra. Vai equilibrando os pratos aí. Eu considero esse o meu maior desafio. Eu concordo com você, sempre foi o meu maior desafio também. Como é que você consegue navegar e abrir no caminho, né? Você vai estar construindo uma estrada, em que normalmente as pessoas não conhecem aquilo. Então, quem não conhece e você quer aprender, tem a resistência, tem não sei o que, você vai abrindo o caminho
de um lado, a liderança, a alta liderança, do outro lado, a galera que está no dia a dia, que é fundamental para fazer acontecer, e, inclusive para dar sugestões e soluções, Sim, né? sem dúvida. Gente, Carol, muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso. Pessoal, alguma última dúvida antes de liberar a Carol? Tem alguma Nossa. coisa que eu acho no chat, tem umzinho aqui, o que é isso? Matriz de priorização, aprendemos na primeira matéria aí, ó. A Rose tá ligada Espetáculo. na parada. Então, Carol, super, ultra obrigada. Se fosse pessoalmente, convidaria você para um café, mas estamos no virtual, então sinta-se convidado Poxa para um vida. café. Ah, E a obrigado, gente pessoal. Eu que vai agradeço assim, o espaço, é um assunto que eu gosto muito de conversar a respeito, né? Se tiver outras oportunidades que a gente possa também ouvir, né, a experiência do pessoal, que eu não fique falando sozinha, né? Eu também gostaria muito de ouvir essas histórias e poder trocar com vocês essas experiências, que eu tenho certeza que vocês têm poucas e boas aí também para falar, né? eles têm Então, sim. muito obrigado pelo espaço aí de me permitir, né, trazer esse assunto que para mim é tão prazeroso conversar sobre. Você já ganhou um bando de coraçãozinho, tem várias mensagens no chat para você. A galera tá Beleza, aqui aplaudindo, quero. muito bom, Muito bom, pessoal. gente. Muito bom.